Olá, meu nome é Roberta Brizola, eu sou astróloga e eu tô aqui para contar para vocês a respeito desse período de Sol em Aquário. Vamos entender aí o que aguarda a gente nos próximos passos, aonde o Sol vai entrar nessa energia aquariana e disponibilizar para todos nós essa força, essa energia, tanto o lado extremamente positivo que Aquário tem, quanto o lado que a gente vai ter que segurar um pouquinho a onda, porque vai dar um pouquinho de trabalho. Olha só, vamos começar entendendo aí então esse período, a duração, quanto tempo que o Sol permanece nessa energia aquariana. Normalmente aí é realmente em torno de 30 dias, então ele entra no signo de Aquário na quarta-feira, no dia 19 de janeiro, exatamente às 23 horas e 38 minutos, e fica até o dia 18 de fevereiro. Enquanto o Sol faz esse trânsito, todos nós ficamos submetidos a essa energia aquariana. Bom, Roberta, mas o que é essa energia aquariana? Em suma, a energia aquariana, e eu não estou falando dos aquarianos, eu estou falando do que é que significa a energia de aquário, tá? Porque nós, pessoas, não somos um signo só, nós somos um complexo, um mapa todo, tá? Então, quando eu falo da energia, eu não falo especificamente dos aquarianos. Óbvio que nós, aquarianos, temos muitas dessas características, mas também temos muitas outras coisas que falam a respeito de nós. Então, vamos lá. A energia aquariana, por si só, ela fala, né, a maior temática, maior importância para a energia de aquário é realmente a liberdade, a necessidade de se sentir livre, a necessidade de não estar, não permanecer ou não se colocar em situações sob pressão, aonde tenha que se fazer coisas por obrigação. Essa energia aquariana faz com que a gente se conecte muito com a liberdade, com a autonomia, com a independência, né? Ela tem uma questão muito grande que toca a respeito, que diz respeito ao ser, ao humano e não ao ter e não ao material, né? Por isso que Aquário se conecta tanto com essa ideia de igualdade, de fraternidade, né, da humanidade, de que todos precisam ter acesso igual, tem essa questão da defesa das minorias, enfim, e tudo mais. Outras coisas que ficam mais fáceis pra gente, né? Que essa energia chega mais. Nesse período onde o Sol tá no signo de Aquário, é a criatividade, é a invenção, é a inovação, né? Aquário, ele é um signo de ar, então ele mexe com todas as coisas que estão dentro da nossa cabeça. E aí a gente fica extremamente criativo, inventivo, pensando muito fora da caixa, fora dos padrões, porque a energia aquariana foi feita justamente para isso, foi feito para se diferenciar, para não ser igual, para não seguir um molde, para não seguir um modelo e para fazer alguma coisa que seja única, original e completamente diferente de todas as outras coisas. Então, quando o Sol entra no signo de Aquário e libera essa energia para todos nós, ficamos todos nós querendo fazer ou viver ou pensar em coisas muito diferentes, às vezes até opostas, daquilo que normalmente a gente pensa. Tudo isso que eu falei toca no lado positivo da energia aquariana, né? São coisas extremamente positivas, onde a gente pode muito aproveitar. Mas tem um lado aquariano, como todos os outros signos, que não é tão positivo assim. E esse lado que não é tão positivo, a gente vai ter que segurar ele um pouquinho mais, tá? Que diz respeito principalmente à rebeldia, tá? Rebeldia, a insubordinação, a inflexibilidade, né? Um signo extremamente, uma energia que ela é extremamente rígida, porque ela foi feita para mudar as coisas. Então, se eu sou molinha e macia, eu não consigo mudar o que já está estabelecido, né? Eu me moldo, o que é macio se molda e o que é rígido tem a capacidade de quebrar as outras coisas. Só que no dia a dia a gente vai ficar muito teimoso, a gente vai ficar muito inflexível, batendo muito de frente com as coisas, tendo aqueles debates intermináveis, né? Até porque a gente está num ano aí de eleição, num ano político, e essa energia aquariana ela é extremamente política.
mas ela em excesso, ela acaba fazendo com que a gente entre em choque com as outras pessoas, principalmente nesse período onde o Sol está em Aquário, a vontade da gente chutar o balde, né? Tipo, colocar uma mochila nas costas e vender a nossa arte na praia é muito grande, porque essa energia aquariana fala justamente disso, de viver uma realidade nova, de viver coisas novas, de viver a liberdade, aonde não se está sob a pressão de um mundo todo, de um monte de regras, mas sim aonde eu criei, onde eu estou dentro de um contexto onde eu posso fazer as minhas próprias regras de uma coisa que faça sentido para mim, que eu consiga viver de uma forma aonde eu criei a minha realidade, aonde eu criei uma estrutura onde fica confortável para mim, e não aonde que eu tenho que entrar dentro de uma caixinha da outra pessoa, dentro de uma estrutura da outra pessoa e viver de acordo com quem uma sociedade, uma família, um relacionamento, um trabalho está exigindo de mim. Então, nesse período, óbvio, vamos querer muito viver a liberdade, mas a gente vai ficar muito rebelde, muito difícil de lidar, muito teimoso, muito inflexível e óbvio, a gente precisa mediar isso para não trazer efeitos negativos de longo prazo. Então, essa energia aquariana é ótima se você está precisando, se você quer mudar, se há um longo tempo você já vinha aí se debatendo com algumas questões, algumas situações que não estavam te agradando na sua vida. E claro que ele deixa o terreno um pouquinho mais instável, né? Se você é aquela pessoa extremamente apegada, que talvez não queira alterar nada na sua vida, que tem um olhar extremamente fixo e afunilado para algumas coisas, talvez para algumas crenças, talvez para algumas ideias dentro da sua cabeça, essa energia aquariana, ela vem remexer um pouquinho mais, né? Ela acaba, como eu falei, deixando o terreno mais instável sob os seus pés. Quais são os signos que super aproveitam, que super combinam com essa energia aquariana? Bom, primeiro, quem é o maior beneficiado quando o Sol entra no signo de Aquário, óbvio, são os aquarianos que estão fechando um ciclo, abrindo outro ciclo, recebendo toda essa força e toda essa energia solar, é o brilho, a luz, a energia. Então, os aquarianos são extremamente favorecidos nesse período. Os outros signos de ar também são favorecidos quando o Sol está num signo que já é de ar, ou seja, Gêmeos é favorecido e Libra é favorecido também. Então, são os 3 signos onde vão poder aproveitar muito essa energia comunicativa, criativa, de mudança, de relação, inclusive interpessoal, né? Que ela fica facilitada porque, querendo ou não, essa energia de ar fala das trocas entre as pessoas. E quando eu falo relação interpessoal, diz mais respeito à parte de comunicação e não à parte de afeto, porque ar conecta a gente pela comunicação e pelas ideias e não pelo carinho, pelo toque, pelo afetivo. Isso é lá as coisas relativas aos signos de água, tá? Então são 2 formas diferentes aqui da gente entrar em contato com as outras pessoas e nesse momento é através das ideias, é o quanto eu quero aprender, é o que eu tenho para falar e para ensinar para as outras pessoas e isso vai conectar e isso favorece os outros signos de ar, Gêmeos e Libra. Tem também os signos que não são tão favorecidos, que entram um pouquinho em choque. Primeiro, quem é que vai sentir de uma maneira mais tensa ou de uma maneira mais pesada? O Sol em Aquário. Certeza absoluta, o signo oposto a Aquário, que é Leão. Ou seja, se toda a força, se toda a energia, se toda a vitalidade está passando nessa energia aquariana, significa que os leoninos vão ficar nesse momento um pouco cansados, um pouco desvitalizados, não vai estar com a mesma quantidade de energia, às vezes a cabeça fica um pouquinho confusa, não consegue focar direito nas coisas. Então, entenda que você está no momento onde energeticamente não está tão legal, e reduza o seu ritmo, respeite, né, esse movimento, é só um mesinho, já passa, então segura a sua onda e fica mais quietinho para você não comprometer outras áreas da sua vida, às vezes até mesmo a questão física fica comprometida quando o universo não está mandando energia para você e você segue no mesmo ritmo tentando funcionar do mesmo jeito. Outros signos que vão ter um pouquinho mais de dificuldade, mas obviamente não comparado à energia ou aos leoninos, é o signo de Touro e é o signo de Escorpião.
tá? Porque tanto touro quanto escorpião são signos que são fixos também, né? Que falam dessa questão de maior teimosia, de maior persistência e principalmente da estrutura e estabilidade das coisas. E estrutura e estabilidade é justamente o que Aquário não gosta de lidar, né? Então, Aquário entra querendo mudar, pensar diferente, e taurinos e escorpinianos mais resistentes, muito mais resistentes a essas mudanças, né? Então, esse movimento aqui aquariano de renovação, de pensar, de ser diferente, entra diretamente em choque para os taurinos e para os escorpinianos. Não é tão agradável viver esse momento aí para vocês, tá? Uma outra coisa, outras informações que eu coloquei recentemente na lista ou nos roteiros dos meus vídeos é o passo a passo, o dia, quase que o dia a dia, ou seja, o Sol passeando aí pelo zodíaco e todo o contato que ele faz até chegar lá no próximo signo, que é o signo de Peixes, tá? E aqui, quando a gente começa a pensar nesse passo a passo, tem já uma configuração, dia 22 até o dia 23 de janeiro, que fala do Sol em conjunção a Mercúrio retrógrado. Eu falei muito mais sobre isso lá no vídeo de Mercúrio retrógrado, tá? Tem muita coisa falando, tem inclusive desse encontro. E de uma forma bem básica, é como se fosse a luz, né, ou seja, o Sol, encontrando as soluções que Mercúrio retrógrado tá trazendo já os problemas pra gente, né? Então, quando o Sol chega ali e encontra com Mercúrio retrógrado, é como se fosse a clareza, a capacidade de solução, de enxergar os próximos passos, o futuro. Como que eu resolvo aquele problema que Mercúrio retrógrado foi lá atrás, resgatou e colocou na minha mesa? Então, dia 22 e dia 23 de janeiro é extremamente favorável para isso, tá? As soluções aí inovadoras, óbvio que a gente está falando de Aquário, então são coisas diferentes, coisas, insights que você não tinha juntado peças, essas peças específicas você ainda não tinha juntado na sua cabeça, porque a gente está falando de Aquário e precisa ser diferentão, tá? No dia, aliás, entre os dias 29 de janeiro até 1º de fevereiro, é o momento com maiores espinhos desse trânsito ou dessa configuração, porque a gente tem um Sol na energia aquariana, já todo diferentão, fazendo um contato tenso ou negativo com Urano, que é, no caso, o regente de Aquário, que está lá em Touro, né? Então, o que acontece aqui é uma briga muito tensa e muito direta entre segurança, estabilidade, fazer as coisas do mesmo jeito e a necessidade de mudar tudo, tá? Então, esse vai ser o momento onde a gente vai estar mais tenso, mais irritado, mais impaciente. Sabe quando eu falei lá aquela vontade de chutar o balde? Aqui entre o dia 29 até o dia 1º de fevereiro vai estar bem difícil de você não tomar atitudes precipitadas em relação às coisas que estão te incomodando aí na sua vida, tá? Então, segura a onda. Essa é uma configuração onde tem muitos, entre aspas, choques elétricos, assim, né? Porque o Urano, ele fala dessa eletricidade. Então, pega o Sol, já coloca numa configuração tensa, né? Agitando internamente a gente. Uma resposta virada, uma atitude impensada. Inclusive, essa é uma configuração que pode trazer algumas tendências a pequenos acidentes, né? Então, aí a gente com a cabeça meio que cheia de coisas, não vai ver direito, não vai esperar, não vai pensar direito. Então, pode ser que tenham algumas coisas relativas a acidentes mesmo, né? Por desatenção, por estresse, por raiva, por pressa, que a gente vai acabar aí ficando meio que submetido a isso. Então, se eu pudesse dizer para você, olha, qual que é o momento que eu mais preciso cuidar, ter calma, paciência e fazer um retiro, aí um voto de silêncio, é entre o dia 29 de janeiro até o dia 1º de fevereiro, com essa configuração tensa entre o Sol e Urano, tá? Logo depois, entra um pouquinho mais, se é que a gente pode falar em tranquilidade quando a gente fala de Aquário. Mas entre o dia 2 de fevereiro até o dia 6 de fevereiro, o Sol fica juntinho com Saturno, né? Que já está ali há um bom tempo dentro dessa energia aquariana.
Quando o Sol se junta com Saturno, significa que é o momento da gente colocar os pezinhos no chão e pensar de forma prática, estratégica, material, quase palpável, como que a gente vai atuar as mudanças, as alterações que a gente precisa fazer, né? Ou seja, desde que o Sol entrou em Aquário, a gente ficou mais aí soltinho, quero mudar, quero fazer diferente, tá tudo ruim, né? E aí a gente passa por algumas crises até que o Sol encontre com Saturno, que daí Saturno vai dizer assim, beleza, você viu que não dá para continuar desse jeito? Quer mudar mesmo? Vamos construir a estrutura dessa mudança que você precisa fazer, porque para Saturno nada é feito de um dia para o outro, nada é feito sem base e sem estrutura. Então, para quem pensou, para quem entendeu, para quem realmente quer embarcar nessa onda de fazer as coisas diferentes, talvez de estudar uma coisa diferente, de fazer uma mudança física mesmo, poxa, né, tava numa cidade, eu tava numa casa e quero ir para outra, quer renovar os ares, esse contato do Sol com Saturno é extremamente positivo, porque vai dar a capacidade de você construir um passo a passo, né, de você materializar tudo aquilo que você estava pensando que poderia ser diferente, né? Então, todas as coisas que são para você materializar, construir e estruturar, é excelente essa configuração, esse período entre o dia 2 de fevereiro até o dia 6 de fevereiro. Óbvio, é Saturno, vai dar trabalho, tá? Não é uma coisinha que você chega ali, né, e tira do nada e pronto. Vai dar trabalho, você vai ter que se responsabilizar por isso, né? Você vai ter que ter muita maturidade para dar conta dessas mudanças, dessa reestruturação que você quer fazer, mas vai dar resultado, porque é Saturno. E Saturno dá trabalho, mas dá resultado, tá? A próxima configuração aí, o próximo encontro do Sol é outro encontro que ele é um pouquinho tenso, que ele é um pouquinho difícil da gente lidar, é uma outra quadratura, né? E de novo a gente está falando de Sol em Aquário com uma outra coisinha que está lá em Touro, de novo, que dessa vez não é Urano, mas é o nodo norte, né? E aqui, já com essa ideia das mudanças que precisam ser feitas, dessa renovada nos ares que a gente precisa dar na nossa vida, vai entrar lá em questão toda essa missão kármica pelo qual nós estamos passando e que vai ter uma necessidade de ajuste muito grande, porque de um lado vai estar o Sol aquariano querendo liberdade, pensando no ser, pensando numa maneira mais que se conecte menos com as obrigações ou com o lado só material da vida, e do outro lado a gente tem o Nodo Norte, a missão kármica do momento em Touro, falando mas precisa construir, mas precisa pensar no ter, mas precisa organizar, né? Então esse é um conflito de interesses nesse momento e que, de certa forma, apesar de ser um conflito, é um momento onde traz muita clareza do que efetivamente a gente precisa levar em conta para construir os próximos passos, tá? Se você quer saber mais a respeito dessa passagem dos nodos lunares por Touro e Escorpião, tem vídeo também no canal, só você buscar aí nos vídeos anteriores que você vai encontrar a missão kármica da humanidade do momento, tá bom? Então, esse período aqui, entre 14 a 18 de fevereiro, é realmente uma necessidade imensa de mediar a liberdade com os compromissos, o que eu quero, o que eu gostaria, o que eu idealizo e qual que é a real necessidade do momento, tá? Então ela traz uma ideia muito clara, muito material e muito objetiva do que é que vai ser necessário fazer e mudar, colocar ou retirar na nossa lista de itens de valor para os próximos passos. A gente tem que fazer uma mudança, de tempos em tempos essas coisas acontecem, mas é mudança para onde? E o que é que eu levo em conta? E o que é que eu preciso valorizar agora? E o que é que faz sentido nessa mudança, tá? E todos esses insights, todas essas respostas vêm a partir dos problemas que vão ser plantados na nossa frente entre o dia 14 até o dia 18, tá? Muita gente tem medo dessas configurações, que elas são mais tensas, oposições, quadraturas, algumas conjunções
também dependendo dos planetas, elas são mais tensas. Mas são justamente essas configurações tensas que abrem grandes portas de oportunidade. As configurações que elas são fluídas, né, trígonos, sextis, algumas conjunções que são super fluídas, normalmente elas são tão confortáveis de serem vividas que não movimenta a gente para lugar nenhum. Quando elas passam, quase que a gente nem sente o efeito, porque estava confortável, tô no quentinho, tá no gostosinho, tá tudo favorecendo. Eu vou mudar para quê? E aí, quando chegam essas configurações que são um pouquinho mais tensas, a gente vê que o negócio precisa acontecer. E aí que a gente se movimenta. Então, se eu falei nesse período, olha, agora vai estar mais tenso, vai estar mais difícil e tal, não se preocupa. Nós, astrólogos, a gente entende que esses períodos onde as configurações não estão tão favoráveis é o momento e é o período onde a gente mais cresce, mais se desenvolve, tá bom? Então, são esses aí os 4 contatos que o Sol faz ao longo do seu trânsito pelo signo de Aquário. E o que eu preciso dizer para vocês, e aí, óbvio, lá no dia 18 de fevereiro ele sai, vai para o próximo signo, e aí já são coisas bem diferentes e que a gente vai tratar um pouco mais lá para frente. Em relação, né, de você olhar esse trânsito do Sol, em qual área da sua vida, onde que eu vou ser afetada, onde que vai renovar, onde que eu vou mudar, onde que eu vou querer chutar o balde, olha para onde está Aquário no seu mapa. A casinha aonde você tem Aquário lá no seu mapa natal é a casa aonde você vai se sentir um pouco mais movimentada, com um pouco mais de espinhos, vai ter espinho nessa cadeira aí que você está sentada, vai estar, não quero mais ficar do mesmo jeito, poxa, parece que eu quero renovar, ver áreas novas, ver gente nova, dar uma mudada nessas coisas que estão aqui, tá? Então olha lá no seu mapa natal, que você vai ver a área que vai ser mais impactada. E rapidamente falando, segue aquela mesma listinha. Se você tem Aquário no seu ascendente e está falando de coisas ali da sua casa 1, realmente é em respeito a você, a sua pessoa, a forma como você se apresenta. Se é casa 2, o lado financeiro. Se é a casa 3, é a comunicação em si, o que você aprende, o que você passa para as outras pessoas. Também a necessidade agora de pequenas mudanças. Casa 4, família e a sua própria casa. Casa 5, filhos, primeiro filho, se você tiver. E a sua originalidade, a sua personalidade, né? Enfim, legado e coisas que você deixa. Casa 6, saúde e rotina. Casa 7, relacionamentos, sociedades e parcerias. Casa 8, seu porão emocional e tudo que acontece aí dentro de você. Casa 9, a gente fala de ensino superior, viagens longas e a necessidade de expansão, crescimento e desenvolvimento dentro da própria vida. Casa 10 é realização profissional, trabalho e carreira. Casa 11, amizades, pessoas ao seu redor, grupos e planos de futuro, né? Ou seja, planos a longo prazo. E a casa 12 é o inconsciente, é o emocional, é o espiritual e todo o seu mundo interno que vai ficar um pouquinho mais remexido e vir um pouquinho mais à tona nesse período. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aí deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você quer conversar mais, né, a respeito de astrologia, vai lá pro Instagram, tem caixinha de perguntas, lá eu tô bem mais próxima de vocês e a gente consegue trocar uma ideia muito mais direta e até mesmo personalizada sobre astrologia. Super beijo e até o próximo vídeo.